A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, todos os amigos que têm nos acompanhado através desse canal. Que Deus continue abençoando a tua vida. Espero que estejam todos bem. Nessa feita eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Quero falar sobre a chamada de Deus. Você que tem uma chamada da parte do Senhor, você que se sente vocacionado para fazer e cumprir o ID do Senhor, eu quero te convidar a decorrermos as Sagradas Escrituras e observarmos as 3 fases de uma chamada. Queria dar esse tema para essa mensagem, as 3 fases de uma chamada de Deus. Mateus capítulo de número 28. Mateus 11, 28, vamos fazer a leitura devocional para estarmos compartilhando uma palavra da parte de Deus ao meu e ao teu coração. Mateus 11 e 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, analisando esse texto, nós podemos perceber que Deus, Ele tem uma chamada para a humanidade. Essa chamada que Deus tem para a humanidade é chamada para a salvação. A primeira fase de uma chamada da parte do Senhor é a chamada para a salvação. Aqui nesse texto, Jesus, Ele convoca. Jesus, Ele pede que compareça diante dele todos aqueles que estão cansados e oprimidos, todos aqueles que estão sobrecarregados por jugos a qual não estão aguentando suportar, porque ele diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele disse: todos vós que estão cansados e oprimidos, venham até mim, porque eu trarei alívio para as suas almas. Jesus está falando acerca da chamada para a salvação. Jesus, Ele chama o pecador para o servir. Jesus, Ele chama aquele que está nas trevas para fazer parte com Ele na maravilhosa luz. Podemos perceber em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3 ao versículo de número 7. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprime ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Podemos perceber Paulo, ele trazendo uma orientação à igreja em Tessalônica,
Paulo dizendo para os crentes em Tessalônica que Deus não os chamou para a imundícia, mas para a santificação. Que cada um dos irmãos que estava em Tessalônica pudesse se separar das coisas do mundo, se separar dos desejos da carne, se separar de todas as coisas que não agradam a Deus, porque esta era a vontade do Senhor. Podemos perceber Paulo aqui dizendo que depois de trazer a salvação, depois de chamar a pessoa para a salvação, Deus agora chama aquela pessoa para a santificação. Deus quer agora que aquela pessoa venha se separar. Ser santo é ser separado. Separado do mundo, separado dos desejos da carne, separado do pecado. Esta é a separação. Aqui podemos perceber outra verdade, que além de Deus chamar o pecador para ser salvo, Deus agora chama o salvo para ser santo. Esta é a chamada para a santificação. Marcos, capítulo de número 3. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 13. A Bíblia diz: a eleição dos 12, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o seu nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananeu, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Podemos perceber Marcos relatando acerca de outro tipo de chamada. Versículo de número 13, ele diz que Jesus, ele subiu ao monte, e tendo Jesus subido ao monte, ele chamou para si aqueles a quem ele quis, e nomeou aqueles 12. Quando ele nomeia aqueles 12, ele lhe passa diretrizes, Jesus lhe passa orientações, Jesus lhe passa uma vocação, uma chamada, a chamada para a cooperação, a chamada para o serviço. Jesus os chama os 12 para os servir na sua seara, para o servir na sua obra que estava se iniciando dentro de uma seara que era enorme. Jesus vai dizer acerca dessa seara. Ele diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. A seara é grande e poucos são os trabalhadores que nela trabalham. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele nomeia aqueles 12 e os dá um ide, para que eles fossem por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
Ele diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E esses sinais seguiriam eles por onde quer que eles andassem. Jesus mostra um terceiro tipo de chamada. A chamada para a cooperação, a chamada para o serviço. Podemos perceber outra verdade aqui na chamada para o serviço. Deus, ele chama o pecador para ser salvo. Deus chama o salvo para ser santo. Deus agora chama o santo para cooperar. Podemos perceber que Deus, ele não inverte a sequência da chamada. Deus jamais vai chamar um não salvo para ser santo. Deus jamais vai chamar uma pessoa que não é santa para cooperar na sua obra. Deus chama o salvo para ser santo, o santo para cooperar. Podemos perceber que a chamada de Deus, ela é feita em 3 etapas. Para nós vermos essa verdade na vida de alguns homens de Deus, convido para nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 3 ao versículo de número 6. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Observando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, podemos perceber acerca da conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo era um perseguidor da Igreja de Cristo. Era um perseguidor dos crentes, a qual foram ganhos através dos apóstolos. A igreja primitiva estava se iniciando. Os discípulos estavam dando continuidade à obra de Jesus. Mas um homem chamado Saulo, ele começa agora a inspirar acusações contra este povo, contra esta seita, como era considerada. Não no sentido acerca de heresia, mas quando se falava que era uma seita, estava falando uma nova religião, diferente do judaísmo. Agora, uma nova religião estava sendo fundada, o cristianismo. Seguidores do Senhor Jesus Cristo. Era uma nova religião. Podemos perceber esta verdade. Podemos perceber que para eles era uma seita, era uma nova religião, mas para nós não. Porque nós não consideramos o cristianismo uma religião, consideramos o cristianismo um modo de vida. Você ser seguidor de Jesus, você seguir a Cristo, servir a Deus, é um modo de vida.
Podemos perceber que Saulo, a qual estava inspirando acusações contra a igreja de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele sai a caminho de Damasco, com o objetivo de acabar com a marcha da igreja. Mas, em meio ao caminho, o resplendor de luz do céu tomou aqueles homens. E Paulo agora, Saulo, ele para de enxergar. Ele perde a visão e, vendo aquela luz, ele vai perguntar quem era o responsável por aquela luz. Jesus, ele vai responder: sou eu, Paulo, Jesus a quem tu persegues. Podemos perceber que ele vai perguntar: o que eu devo fazer? Ele disse: olha, vai para a casa de Simão e lá lhe será dito o que deves fazer. Podemos perceber a chamada para a salvação na vida de Saulo através daquela luz do céu. Aquela luz do céu fez com que a visão física de Paulo ela se perdesse. Mas aquela mesma luz do céu faz com que a visão espiritual de Saulo ela viesse a nascer. Ali ele ganha entendimento, ali ele ganha discernimento acerca de quem era Jesus. E ele aceitou essa chamada para a salvação. Ele pergunta: Senhor, o que devo fazer? Jesus, ele disse: olha, vai para a casa de Simão e lá te será dito o que convém fazer. Ele disse: eu aceito essa chamada. Eu vou te servir. Aonde quer que me mandares, eu irei. Agora ele passa a ser conhecido como Paulo. Não teve uma transformação de nome. Como romano, ele era conhecido como Saulo, mas como judeu, ele era chamado de Paulo. Ele tinha duas nacionalidades. Sua mãe era judia, o seu pai era romano. Por isso que ele tinha esses dois nomes, Saulo e Paulo. Quando ele vai para a casa deste homem, podemos perceber o segundo tipo de chamada na vida dele, versículo de número 6 ao versículo de número 11. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Versículo de número 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Podemos perceber, aleluia, Saulo, após ter um encontro com Jesus, após ser chamado para salvação, podemos perceber que no mesmo momento ele virou um homem de oração. Por 3 dias e por 3 noites ele orou continuadamente.
3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Ele virou um homem de propósito. Ele virou um homem que se consagrava. Ele virou um homem de oração. Um homem que estava agora passando por um processo de santificação. O mesmo Saulo que, orientando a igreja, ele disse que agora nós devemos viver em novidade de vida. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Podemos perceber Paulo agora deixando as coisas para trás. O que ele praticava, o que ele praticou, agora não faz mais sentido. Que Paulo agora ele quer revelar a Deus é uma vida de consagração. O que me importa agora é te servir. O que me importa agora é te adorar. O que me importa agora é me santificar. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Paulo ele sabia desta verdade. E ele decidiu viver uma vida de santificação. Ele decide viver uma vida de santidade ao Senhor. Ele disse: enquanto Jesus não se revelar para mim, eu vou viver uma vida de santificação. Eu vou buscar a face dele. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou meditar na palavra. Paulo estava se santificando. Segunda etapa na vida de Saulo foi a santificação. Mas para que a chamada de Paulo ela fosse completa, versículo de número 15, versículo de número 16, a palavra de Deus diz: e disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Podemos perceber outra verdade aqui nesse texto. A palavra de Deus nos revelando que aquele homem, aquele discípulo, ele vai dizer para Jesus: olha, Jesus, eu acho que o Senhor está se equivocando. Eu acho que não é Saulo não que deve receber essa chamada, porque ele é um perseguidor das tuas palavras. Ele está aniquilando os teus servos. Ele está tentando parar com a marcha da igreja. E Jesus vai responder para aquele discípulo. Ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra, para falar do meu nome. Podemos perceber Jesus aqui dizendo que ele conhecia Saulo. Ele viu que Saulo se arrependeu de coração. Ele estava vendo Paulo buscando o processo de santidade. E aqui Jesus ele disse: ó, vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome. E eu vou lhe mostrar o tanto que ele irá padecer pelo meu nome. Quando Paulo ele escreve a carta à igreja em Gálatas, ele vai dizer que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Já havia uma chamada de Deus. Já havia um propósito de Deus para com a sua vida ministerial. Mesmo ele tomando outros caminhos, mesmo ele seguindo um curso diferente na sua trajetória, Saulo, ele vem a se encontrar com Cristo. E ali Cristo lhe revelou uma grande chamada. Aqui podemos perceber Deus chamando Paulo para o serviço,
para a cooperação do ministério, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Outro homem de Deus a qual nós podemos perceber os 3 tipos de chamada da parte do Senhor é Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo número 1. Podemos perceber esta verdade. Jeremias, capítulo número 1, versículo de número 5, a parte A. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Podemos perceber Deus, a palavra do Senhor vindo a Jeremias, dizendo: olha, antes que te formasse na madre, eu te conheci. Antes que o seu pai e a sua mãe se conhecessem, antes que eles viessem a se relacionar, e antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, Jeremias. Eu já tinha um propósito para com a tua vida. Eu já tinha um propósito para você realizar a minha obra. Eu já te conhecia. E se conhecia, podemos perceber trazendo um tom de chamada, de conhecer, de chamar. Deus estava dizendo para Jeremias: eu estou falando contigo porque eu te conheço. Ainda antes de você ser gerado, eu conhecia você como um profeta do Senhor. Eu conhecia você como um homem preparado para levar a minha palavra. Podemos perceber na parte B do versículo de número 5. E antes que saísse da madre, parte C, te santifiquei. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Depois de conhecê-lo antes que ele fosse gerado, Deus vai dizer agora que antes que ele viesse a nascer, antes que ele viesse a este mundo, antes que ele saísse da madre da sua mãe, antes que a sua mãe viesse a dar à luz, Deus já o tinha santificado. Ele foi santificado pelo Senhor ainda no ventre. Ainda no ventre, Deus começou um processo de santificação na vida de Jeremias. Oh, que maravilha, irmãos, nós podemos perceber que quando Deus tem propósito na vida do ser humano, Ele faz coisas extraordinárias. E podemos perceber uma verdade nesse texto. Jeremias, ele veio de uma linhagem sacerdotal. Seu avô, seu pai eram sacerdotes. E ele teria que dar sequência a essa linhagem. Jeremias, ele já nasceu com uma chamada para o sacerdócio. Mas podemos perceber Deus, que conhece tudo e conhece todos, se revelar a Jeremias, e no versículo de número 5, a parte D, ele dizer: as nações te dei por profeta. Jeremias, ele escuta a palavra do Senhor, e Jeremias, ele vai falar com Deus. Eu imagino Jeremias pensando: eu sou neto de sacerdote, eu sou filho de sacerdote, eu estudei para ser um sacerdote, eu estou me preparando para ser um sacerdote, eu tenho uma chamada para ser sacerdote. E por que Deus me chama para ser um profeta? Aqui nós podemos perceber uma verdade.
que Deus, aleluia, Ele faz as coisas da maneira como Ele quer. Deus não está preso a coisas humanas. Na ótica humana, filho de profeta era profeta, filho de sacerdote era sacerdote, mas na ótica divina, Deus, Ele chama quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Deus exalta quem Ele quer. Deus dá o dom para quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E Deus diz para Jeremias: as nações estou eu, Deus, te dando por profeta. Jeremias disse: olha, Senhor, não sei falar, eu sou como uma criança. Ele estava dizendo: eu não estou preparado para ser um profeta, porque minha experiência é sacerdotal. Eu tenho experiência em fazer sacrifícios. Eu estudei, eu me preparei, mas como profeta, como portador da sua voz, como pregoeiro da sua palavra, eu sou uma criança, Senhor. Eu não tenho habilidade, eu não tenho uma boa oratória, eu não sei me expressar diante do povo. Eu sou como uma criança que não sabe se expressar. Se o Senhor me chamasse para ser sacerdote, daria tudo certo. Mas para profeta, Senhor, eu não estou preparado. Deus vai dizer para Jeremias: fui eu que te chamei. As nações estou te dando por profeta. Você diz que é uma criança que não sabe falar. Eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca, Jeremias. Recebe de Deus esta palavra da parte do Senhor. Deus está colocando as suas palavras na sua boca. Deus te dará ousadia para falar do nome dele. Deus te dará ousadia, autoridade e sabedoria para pregar a sua palavra. Deus te dará sabedoria, conhecimento para falar do nome dele. Deus te dará dons espirituais para você atuar como profeta de Deus na terra. Oh, glória a Deus! E Deus, Ele chama agora Jeremias para a cooperação, para o serviço. Embora não fosse o que ele estivesse esperando, embora ele estivesse preparando para outro cargo ministerial, Deus revela que os planos dele são diferentes dos nossos planos. Deus revela que os caminhos dele é diferente do que os nossos caminhos. Mas nós podemos perceber que os caminhos de Deus são perfeitos. Deus, ele vai dizer para Jeremias, no versículo de número 16: e eu pronunciarei contra elas os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus, ele vai animar Jeremias. Ele vai dizer: o Deus que está te chamando está se responsabilizando pela sua vida. Eu
hoje estou te protegendo. Estou te mandando diante de um povo que é um povo duro, um povo maléfico, um povo desobediente, um povo blasfemo, um povo que irá pelejar contra ti, mas não temas, eu estou contigo, eu estou indo na tua frente. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu te livrarei. Deus está dizendo para alguém através desta palavra. Ele tem te chamado para a salvação. Deus, ele tem te chamado para a santificação. E tudo isso serviu de preparação para a obra que ele tem, para o serviço que ele tem para você realizar aqui na terra. Você pode se achar como Jeremias, despreparado, mas Deus, através dessa palavra, está dizendo: eu te capacito. Sou eu, Deus, que me responsabilizo pela chamada na sua vida. Você faz a sua parte, você me busca, você ora, você lê a palavra e eu farei o resto. Eu te darei força, eu te darei estabilidade, eu te darei autoridade, acrescentarei ousadia, acrescentarei sabedoria para você cumprir a sua chamada. Podemos perceber outro homem de Deus, a qual passou por essa chamada de Deus. E Êxodo capítulo número 3. Livro do Êxodo capítulo número 3. Versículo de número 2 ao versículo de número 4. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Moisés, ele estava subindo ao monte de Deus. Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E o anjo do Senhor apareceu em uma daquelas sarças. E aquela sarça, ela começou a queimar. E ela se queimava, mas não se consumia. A sarça é um espinheiro do deserto e ela exala um óleo por causa do calor extremo do deserto. É normal, por causa daquele óleo, entrar em contato com o calor e muitas daquelas sarças pegarem fogo por causa do óleo, que é um combustível, e por causa do calor. Só que Moisés, ele vê aquela sarça pegar fogo. Ele disse: mais uma sarça que pega fogo. Só que ele olha admirado para aquela sarça, porque ela pegava fogo, ela queimava cada vez mais, mas ela não se consumia, ela ficava intacta. O fogo não destruía aquela sarça, ele não abalava a estrutura da sarça. A sarça, ela permanecia da mesma forma, mesma tomada por fogo. Moisés, ele quer chegar perto da sarça. Moisés quer se aproximar da sarça ardente, da sarça de fogo, da sarça que não se consumia. Quando Moisés, ele se direciona para perto da sarça, ele ouve a voz de Deus.
a voz do Senhor falando com ele. E Deus vai dizer para Moisés, aleluia, no versículo de número 4, e vendo o Senhor que virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. Podemos perceber a chamada de Deus na vida de Moisés. Deus chama Moisés, e Moisés, ele se habilita a estar diante de Deus. Deus, ele chama Moisés, Moisés se apresenta a ele. Podemos perceber aqui o chamado para a salvação. Moisés estava frustrado. Moisés estava passando um momento de dificuldade na sua vida. Moisés, ao ficar sabendo que ele não era egípcio, que ele era filho de um hebreu com uma hebreia, Moisés agora ele quer ajudar o povo. Moisés quer liderar o povo. Ele quer resgatar o povo da terra do Egito. E podemos perceber que quando chegados os 40 anos de sua vida, Moisés ele tenta. Moisés era estudado nas melhores escolas da terra do Egito. Ele tinha uma formação escolar muito desejada. Moisés, além de ser entendido em toda a ciência, Moisés era líder do exército. Militarmente falando, Moisés era um estrategista de guerra. Ele era um guerreiro. Ele tinha conhecimento em batalha. Ele diz, com meu conhecimento, com a minha sabedoria, com a minha experiência em batalhas, eu conseguirei livrar o povo das mãos do faraó. Conseguirei libertar o povo da terra do Egito. Ele começa matando o egípcio para defender um dos seus irmãos. Mas o povo rejeitou a Moisés. Quando Moisés aparece novamente para tentar defender agora dois hebreus que brigavam, ele se direciona a Moisés e disse, vai tu fazer conosco como fez com aquele egípcio? Vai querer nos matar também? O povo não aceitou a Moisés. Moisés foge de lá. Moisés se sentiu frustrado. Podemos perceber o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele vai falar acerca de 3 quarentenas na vida de Moisés. Os 40 primeiros anos de vida de Moisés, ele passou na terra do Egito. Ele passou aqueles primeiros 40 anos de vida aprendendo que seria alguém na sua vida, aprendendo que ele tinha uma chamada, aprendendo que ele seria um grande homem, um grande líder. E passados esses 40 anos, Moisés vai viver uma segunda quarentena de anos. Dos 40 aos 80, Moisés ele passa na terra de Midian. Aquele homem que era para ser um grande homem, era para ser um homem a qual a história devia relatar em vários livros da literatura. Por agora, Moisés ele vira um pastor de ovelhas. Moisés está no anonimato. Moisés agora está no esquecimento. Moisés agora está no ostracismo. Ninguém sabe quem é Moisés. Ninguém mais ouve falar do nome de Moisés. Aonde Moisés estava, ele era conhecido como um simples e mero pastor de ovelhas. A segunda quarentena de anos, Moisés agora ele vai aprender que ele não é ninguém. Enquanto os primeiros 40 anos da sua vida ele passa
na terra do Egito, aprendendo que seria alguém, ele passa a sua segunda quarentena de anos na terra de Midian, aprendendo que não era ninguém. Mas quando ele sai de Midian, quando ele ouve a voz do Senhor, o chamado de Deus, Moisés, ele vem agora para a terra do Egito novamente para libertar o povo. E dos 80 anos aos 120, ele aprende o que Deus pode fazer como ninguém. Aqui Deus, ele vai se revelar a Moisés como aquele Deus que usa as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para deixar admirada aquelas que são. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Podemos perceber um Deus agora que vai fazer algo extraordinário na vida de Moisés. Moisés estava frustrado, tudo deu errado. E podemos perceber que além de Deus chamar Moisés para a salvação, versículo de número 5, e disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus agora vai dizer para Moisés: não te chegues para cá, Moisés, calma aí. Primeiro tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Deus estava dizendo para Moisés: para você agora viver uma vida de comunhão comigo, você tem que se santificar, porque essa terra é santa. Deus estava dizendo para Moisés: tira o sapato, não entra nesta terra, não pisa nesta terra de sapato, porque essa terra é santa. Deus estava dizendo para Moisés: é preciso colocar o pé na terra, é preciso tocar a terra, porque essa terra é santa e essa terra vai te santificar. É necessário quem entra nesta terra, quem toca nesta terra, ser santo. E ele diz: não chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Como ele estava no deserto quente, no deserto cheio de pedras, a sandália, o sapato, ele representava uma proteção, algo que viesse impedir que os pés de Moisés viessem a ter contato com o solo. Era para proteger, era para separar. Mas Deus vai dizer para Moisés: tira o sapato, porque este sapato ele está servindo para separar. Separar, no caso, separar os teus pés da minha santidade, separar os teus pés dessa terra santa. Deus estava dizendo para Moisés: tira essa proteção, tira este algo que está impedindo de tocar na minha presença. Tira, Moisés, tudo aquilo que impede você entrar em contato comigo. Retira de ti. Tira de ti, Moisés, aparta de ti, entra em contato, pisa no solo, seja santificado, Moisés, porque o lugar onde tu estás é terra santa, e para viver em terra santa é preciso santidade. Para servir a Deus é necessário viver uma vida de santificação, Moisés. Moisés, ele tira o sapato, ele pisa na terra, ele é santificado. Podemos perceber aqui uma grande verdade, que é necessário deixar muitas coisas que impossibilitam nós de termos acesso à presença de Deus, muitas das coisas que está impedindo vivermos uma vida de santidade. Há algo que traz separação do homem e Deus. Esse algo se chama pecado. É necessário deixar, é necessário tirar tudo isto, é necessário agora ter acesso direto ao trono da graça,
e ser santificado para fazer a obra. Deus estava santificando a Moisés. Deus estava separando Moisés para um grande serviço. Deus chama Moisés para salvação. Deus agora chama Moisés para santificação. E no versículo de número 10, nós podemos perceber outra verdade. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus chama Moisés agora para o serviço, para a cooperação. E Moisés, ele vai falar com Deus. Moisés vai dizer para Deus: Senhor, eu vou ter que falar com o povo. Eu vou ter que falar com o Faraó. Sou eu que terei que me apresentar diante de Faraó, falar com ele, levar a tua palavra. Eu vou ter que falar com o povo, orientar o povo, dizer para o povo, ó, tem que fazer assim, dizer para o povo, ó, tem que viver de uma maneira assim. Eu sou pesado de língua, Senhor. Eu sou um homem que não sou bom de comunicação. Eu não sei me expressar bem. Quando eu falo com muita autoridade. Às vezes eu sou muito rude nas minhas palavras. E isso vai gerar uma implicação para mim falar com o povo. E isso pode despertar a ira de Faraó. O que é que eu faço? Envia alguém. Eu não sou o homem certo. Deus olha para Moisés e disse: Moisés, eu estou te chamando porque eu te conheço, Moisés. Mas como tu está dizendo que não sabe falar, que eu envie outra pessoa para poder falar, eu vou te arrumar um ajudante. Eu vou te arrumar um companheiro para esta chamada. Chama teu irmão Arão, e você será por Deus, e ele será por profeta para o povo. Deus estava dizendo: quando você ouvir a minha voz, transmite a Arão. Vai ser como Deus estivesse falando com Arão, para Arão trazer a palavra ao povo. Se o problema é dificuldade na comunicação, Moisés, eis Arão para estar falando por ti, mas o homem escolhido é você. O homem a quem eu separei para este serviço é você. O homem designado para essa cooperação é você, Moisés. Moisés disse: olha, Arão pode me ajudar, mas o que eu direi a este povo, quando eles perguntarem quem é o Deus, a qual está me mandando, me direcionando, o que é que eu falo para o povo? Deus vai dizer para Moisés: diga ao povo, eu sou o que sou, te enviou a voz. Ou seja, podemos perceber que Deus não se revela por nome. Ele estava dizendo para Moisés: diga ao povo que se estiverem com fome, eu sou pão. Se estiverem com sede, eu sou a água. Se tiverem que entrar no deserto, eu sou a coluna de fogo durante a noite, e eu sou uma brisa suave durante o dia. Diga ao povo que se faltar carne, eu sou o Deus que providencia carne do céu. Diga ao povo que se faltar o pão, eu sou o Deus que manda pão do céu para alimentar o meu povo. Eu sou o que sou. Eu sou o que vocês precisar que eu seja. Eu sou a proteção, eu sou o escudo, eu sou o refúgio, eu sou a fortaleza, Moisés. Diga ao povo que eu serei o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó na vida deles. Eu sou o Deus que faço a promessa. Eu sou o Deus, aleluia, que cumpro a promessa. E eu sou o Deus que dou sequência à promessa. Aleluia. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Diga ao povo, Moisés,
isto. Moisés disse: muito bem, Senhor, eu já sei o Deus a qual devo mostrar para o povo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mas agora, Senhor, se me pedirem um sinal, qual sinal darei para este povo? Qual sinal que este povo eu deverei dar para que eles acreditem, para que eles confiem que o Senhor está me direcionando? O que é que eu farei? Ele disse: está vendo essa vara na tua mão, este cajado? Ele disse: estou vendo, Senhor. Ele disse: jogue no chão. Quando Moisés joga o cajado no chão, aquele cajado ele se transforma em uma serpente. Podemos perceber outra verdade. Agora Deus dizendo para Moisés: pega esse cajado. Quando Moisés vai para pegar naquela serpente e toca, ela se transforma novamente em vara. Deus agora vai dizer para Moisés: Moisés, ponha a mão dentro da sua túnica. Põe a mão dentro do seu paletó, Moisés. Quando Moisés coloca a mão dentro do paletó, e Deus manda ele tirar, a mão ela sai branca, leprosa. Moisés fica espantado com aquilo. Deus diz: coloca de novo, Moisés. Moisés colocou a mão. Deus diz: tira para fora. Quando ele tira aquela mão para fora, podemos perceber Moisés vendo a sua mão novamente perfeita. Quando Moisés se apresenta diante do faraó, o sinal da vara se transformar em serpente, Moisés ele faz. Mas já o sinal da mão, Moisés ele não faz o sinal da mão. O que nós podemos perceber, irmão, nessa verdade? Que há sinais, que Deus está nos mostrando algo para a nossa vida espiritual. Há coisas que Deus mostra para a nossa edificação, para a nossa santificação. Quando Moisés põe a mão e ela sai leprosa, quando ele coloca a mão novamente, a mão sai sã, Deus estava dizendo para Moisés: se as obras da sua mão foram limpas, o teu coração será limpo, Moisés. Mas se as obras das tuas mãos forem impuras, as tuas obras serão impuras. Deus estava revelando uma verdade a Moisés: se você santificar o seu coração, as obras que você fizer serão para a glória do meu nome. Mas se você não santificar o seu coração, suas obras serão impuras. Deus mostra para Moisés que é necessário, para cumprir essa chamada, continuar uma vida de santificação. Moisés ele andou com Deus. Moisés foi um homem usado por Deus para operar grandes sinais, grandes maravilhas. Podemos perceber essa tríplice chamada na vida de Moisés. Como Deus tem chamado também a sua igreja. Deus tem chamado vidas para serem salvas. Deus tem chamado pessoas salvas para serem santas. E Deus tem chamado pessoas santas para cooperar na sua obra. Deus tem uma tríplice chamada na tua vida. Deus te salvou. Deus está te santificando, porque Deus tem uma grande obra para realizar na tua vida. Talvez seja na área do louvor, talvez seja na área da pregação, talvez seja no ministério de louvor. O que importa é que Deus tem uma chamada. Para cada um, Ele tem algo para fazer. Deus não te chama para o comodismo. Deus te chama para uma chamada.
Como eu já disse no começo, Deus, Ele está chamando vidas. Ele disse: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Deus, nesta última hora, Ele quer levantar trabalhadores para a última hora. Deus, Ele quer te levantar como um desses trabalhadores. Jesus disse para os seus discípulos: orai, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Orai para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores para essa seara. Deus está nos chamando como intercessor para orar, para que Ele venha levantar vidas para desempenhar serviço na sua obra, para que Ele venha levantar cooperadores, para que Ele venha levantar obreiros e obreiras para cumprir a sua obra aqui na terra. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus, Ele venha revelar a tua chamada. Compartilhe este vídeo, se inscreva no canal, continue acompanhando as nossas postagens. Eu quero orar pela tua vida. E Deus, neste momento, Ele vai tocar no seu coração. Ele vai revelar a área a qual Ele tem essa chamada para você. Meu Deus e meu Pai, Senhor, temos falado a Tua palavra. Agora, Pai, eu te peço, revela no coração do Teu Filho, revela no coração da Tua filha a Tua chamada, o Teu propósito, o Teu desígnio para a vida dele, para a vida dela. Senhor, que o Senhor venha capacitar, que o Senhor venha preencher de forças, que o Senhor venha tirar do anonimato, que o Senhor venha tirar do esquecimento e fazer notório esta vida. Levanta hoje, levanta agora, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Envia o teu filho, envia a tua filha agora, para estar desenvolvendo uma chamada, um ministério, para que eles possam estar pregando o teu nome, para que eles possam estar louvando a ti, adorando na beleza da tua santidade, para que eles possam estar orando, intercedendo pela nação. Ó Deus do céu, Deus também da terra, aleluia, Pai das luzes, neste momento, Senhor, eu te peço, faz tudo conforme a tua vontade, faz tudo conforme o teu querer, mas visita o teu filho, a tua filha agora, em nome de Jesus, e revela o profundo e escondido, derrama graça, derrama unção, derrama poder do céu, dá os dons espirituais, desenvolve as virtudes do teu Espírito sobre a vida deles, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus guarda a tua vida, Deus continue te dando livramento, Deus continue lhe abençoando tremendamente na terra. Deus conserve o teu coração limpo e as obras das tuas mãos limpas, porque o nome do Senhor será glorificado através do teu coração, através das tuas obras, em nome